Olá, seja bem-vindos ao canal Bíblia Ilustrada. No vídeo de hoje, nós exploraremos uma versão inédita da história de Adão e Eva, e hoje trouxemos uma narrativa que geralmente você não encontra em outros canais. Então, se você ficou curioso e quer descobrir o que preparamos, permaneça comigo até o final do vídeo e vamos aprender juntos. Geralmente, quando falamos dos filhos de Adão e Eva, os primeiros personagens que lembramos são Caim, Abel e Sete. Acontece que às vezes nos esquecemos que a Bíblia menciona que Adão e Eva também tiveram outros filhos e filhas. Porém, neste vídeo, vamos dedicar a nossa atenção especialmente para falarmos sobre quem foram as filhas de Adão e Eva, personagens que raramente são destacadas nas Escrituras. Ao tratar desse assunto, as primeiras perguntas que fazemos são: quem eram essas filhas de Adão e Eva? Quantas existiram e qual eram os seus nomes? Para chegarmos a essas respostas, precisamos recorrer a algumas ferramentas de pesquisa como o Livro dos Jubileus, as tradições judaicas antigas e principalmente as Escrituras Sagradas. Como disse anteriormente, falar sobre as filhas de Adão e Eva não é uma tarefa muito fácil. Isso porque esse não é um tema muito abordado pelos teólogos e estudiosos bíblicos. Isso acontece porque, normalmente, quando as pessoas leem a Bíblia, elas se concentram nos filhos mais famosos de Adão e Eva. Contudo, tendem a esquecer que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e isso podemos provar a partir do texto bíblico de Gênesis, capítulo 5, versos 4 e 5. Este texto é importante porque afirma que depois que Adão gerou a Sete, o seu terceiro filho, ele ainda viveu mais 800 anos, período no qual ele teve os seus outros filhos e filhas. O capítulo 5 ainda narra que Adão viveu um total de 930 anos. Embora a Bíblia não liste os nomes das filhas de Adão e Eva, outros documentos baseados na antiga tradição judaica e no livro do Jubileu arriscam alguns possíveis nomes. O livro do Jubileu, por exemplo, é comumente conhecido como o Pequeno Gênesis. Isso porque ele retrata as histórias do livro de Gênesis com um pouco mais de detalhes. Porém, vale lembrar que este livro faz parte dos conhecidos livros apócrifos do Antigo Testamento. Esse livro é tido como um dos mais antigos livros do mundo. Os primeiros manuscritos no qual tivemos acesso datam de cerca de 700 anos antes de Cristo. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos ligam o livro do Jubileu a Crônicas e sugerem que Esdras, o escriba, teria sido o seu escritor. Contudo, o livro do Jubileu afirma que o seu verdadeiro autor foi Moisés, que teria recebido uma revelação de um anjo no Monte Horebe. Historicamente, a idade do documento não exclui a possibilidade que Moisés tenha sido o verdadeiro autor deste livro. O livro do Jubileu ocupa um lugar importante na cultura judaica. Várias cópias foram distribuídas para várias pessoas. Além disso, outro misterioso livro é mencionado nele, como o livro de Enoque. Este livro foi amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e fazia parte da Bíblia canônica que eles usavam. Isto sublinha que, embora o livro dos Jubileus não seja considerado um livro inspirado, ele ainda é considerado um livro muito importante, pois contém acontecimentos que são consistentes com a história bíblica. Agora de volta à história de Adão e Eva. De acordo com algumas antigas tradições abraâmicas judaicas, a primeira filha de Adão e Eva chamava-se Avon. Avon, em hebraico, significa potência, ou simplesmente intoxicação. Portanto, ela era esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. Ainda de acordo com o livro dos Jubileus, ela teve filhos com Caim, e um de seus filhos se chamava Enoque. A fundação de uma cidade com o nome de seu filho está registrada na Bíblia como uma das realizações de Caim depois que ele foi exilado pelo assassinato de Abel. Esta cidade recebeu o nome de seu filho. O nome Avon aparece no livro do Jubileu e em outros textos abraâmicos.
Porém, em alguns desses textos, como na Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Cálama. Portanto, Avon era esposa de Caim e filha mais velha de Adão e Eva. De acordo com algumas antigas tradições semíticas, a segunda filha de Adão e Eva chamava-se Azura. Azura seria a esposa do terceiro filho de Adão e Eva, ou seja, Sete. Ela teria nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem origem hebraica e seu significado pode estar relacionado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto para a compensação divina pela perca de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é por meio de sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continuou a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia. Isso porque leva a Noé, que teve um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Assim, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura era inicialmente a esposa de Abel e se tornou viúva após sua morte. Quando Sete atingiu a idade apropriada, ele se casou com Azura, e desse casamento nasceu a linhagem de Sete, da qual o próprio Sete se tornou o primeiro chefe da linhagem. O livro do Jubileu ainda nos conta que Azura nasceu na 6ª semana do 4º ano, e se casou com seu irmão Sete na 5ª semana do 5º ano. Na 6ª semana do 4º ano, ela deu à luz um filho e chamou-lhe de Enos. Então, quando Enos cresceu, na 3ª semana de seu 7º ano, ele se casou com sua irmã, Noa, filha de Sete e Azura. Enos era um dos filhos de Sete e Azura, conhecido por sua piedosa dissidência e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está registrada em Gênesis capítulo 5, versos de 6 a 11. Assim, de acordo com o antigo livro do Jubileu e a tradição judaica semítica, Caim casou-se com sua irmã Avon, criando a linhagem de Caim. Sete, por outro lado, casou-se com sua irmã Azura e estabeleceu a linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando, quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram? O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram as pessoas mais prolíficas do seu tempo. Tal como a primeira mulher, Eva era altamente fértil, e Adão também. Portanto, de acordo com essas tradições antigas, eles tiveram centenas de filhos e filhas ao longo da vida. Hoje, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes até onde sabemos, a mulher que detém o recorde de ter mais filhos na história da humanidade é Valentina Vassiliev. Ela teria morrido aos 76 anos e deixou 60 filhos, dos quais apenas 2 morreram jovens. De acordo com o Guinness Book, Valentina Vassiliev teve um total de 27 gestações, incluindo 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Ainda existem outros relatos de mulheres que deram à luz 50 e até 60 filhos, mas Valentina Vassiliev ainda é reconhecida como recordista. Contudo, o que gostaria de sublinhar é que Eva superou todas estas mulheres em fertilidade e é considerada a mulher mais prolífica da história da humanidade. Portanto, se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos, pudesse ter dado à luz cerca de 69 filhos, só podemos imaginar o que Eva poderia ter realizado. Porque, segundo a história bíblica, ela viveu muito mais, atingindo a incrível idade de 900 anos.
Além disso, a tradição sugere que Adão e Eva tiveram um grande número de filhos, estimados em cerca de 70 ou mais. Segundo algumas estimativas, podem ter tido centenas de filhos e filhas, dada a sua saúde robusta, força física, fertilidade e as condições da época em que a procriação era favorecida. O livro de Gênesis, capítulo 6, registra que os descendentes de Adão se multiplicaram na terra e nasceram muitas lindas filhas. Uma curiosidade que não é mencionada com frequência é que Adão e Eva, originalmente, tinham ascendência mista, de modo que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham ascendência étnica própria. Isto contribui para a diversidade étnica da humanidade, da qual existem inúmeras etnias e raças, todas com uma origem comum em Adão e Eva. A investigação sobre o DNA mitocondrial, conhecida como EVA mitocondrial, apoia esta ideia e mostra que, apesar da diversidade étnica e racial encontrada no mundo de hoje, todos os humanos partilham um mesmo ancestral comum. A investigação genética mitocondrial mostra, portanto, que todos os humanos descendem da mesma mulher, enriquecendo ainda mais a diversidade étnica e racial do nosso mundo, e que todos os humanos têm uma ligação comum aos seus antepassados. E então, você conhecia a história das filhas de Adão e Eva. Fique à vontade para deixar um comentário. Além disso, sinta-se à vontade para sugerir novos temas ou personagens bíblicos que você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por estar aqui. Vejo você em breve.